Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estar mais uma manhã junto com você, compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, eu estou compartilhando devocionais com o tema Guiados pelo Espírito. Hoje eu quero ler com você Gálatas, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Está escrito: Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Amados, durante essa semana eu estou encorajando você a render-se à vida do Espírito, a aprender a ser guiado pelo Espírito. E se você já tem vivido isso, sendo guiado pelo Espírito de fato, a aperfeiçoar essa vida. Sabe, amados, nós fomos criados em Deus, chamados por Deus para uma nova vida. Uma vida que é pelo Espírito. Está escrito lá em Romanos que nós fomos libertos e agora estamos debaixo de uma nova lei. A palavra fala assim: a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida, ou seja, quem nos conduz, quem nos ensina, quem nos guia todas as coisas? O Espírito de vida. Que Espírito de vida é esse? A vida do próprio Cristo, o Espírito Santo. Quando nós falamos que o Espírito Santo habita em nós, é a vida do próprio Cristo depositada em nós. E nós precisamos aprender a viver assim. Então, estou encorajando você a se render a essa vida. E aí nós lemos esse texto de Gálatas e o apóstolo Paulo foi bem enfático com eles, de certa forma até mesmo duro, porque ele falou assim: vocês são insensatos. Quem que enfeitiçou vocês? Vocês começaram bem. Quando vocês creram no Evangelho, vocês começaram bem. E aí vocês creram como? Vocês receberam o Espírito Santo, nasceram de novo, receberam o Espírito Santo, foi por meio da fé, naquilo que vocês ouviram, na palavra do Evangelho, na verdade do Evangelho, ou foi cumprindo a lei, foi praticando a lei? Como que vocês receberam o Espírito? É claro que foi pela fé. E daí ele diz assim: será que vocês são tão insensatos assim que, tendo começado pelo Espírito, vocês querem agora aperfeiçoar a caminhada de vocês pelo esforço próprio? Amados, não tem como nós caminharmos a nossa trajetória cristã por meio do esforço próprio. E é interessante porque ele fala assim, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ele faz ali uma comparação. Primeiro ele fala lei e Espírito e depois ele fala Espírito e esforço próprio. Ou seja, toda vez que nós tentamos nos aperfeiçoar pela prática da lei, significa que nós estamos tentando nos aperfeiçoar pelo esforço próprio. E isso é impossível, amados. E aí nós vemos tantos ensinos pautados nessa mentira aí, sabe? Enfatizando a lei, enfatizando as obras, enfatizando o esforço próprio. É insensato viver assim. O Senhor quer nos ensinar a sermos guiados pelo Espírito. O Espírito produz vida, o Espírito manifesta vida. Essa é a verdade do Evangelho. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós recebemos a vida de Cristo. Amados, precisamos nos render a isso. Somos nova natureza. Somos uma natureza espiritual, celestial. Fomos unidos ao Senhor. Não temos mais uma vida meramente humana, terrena, natural. Não pertencemos a esse mundo aqui, a essa terra aqui. Pertencemos a Cristo, fazemos parte do reino de Deus. Precisamos aprender a viver nesse reino, e nesse reino somos guiados pelo Espírito.
Se não aprendermos a ser guiados pelo Espírito, não viveremos a vida do reino de Deus, porque nesse reino é assim que funciona. A lei do reino de Deus é a lei do Espírito de vida. Isso está lá em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Amados, precisamos nos render a isso. Sabe, não fomos chamados para simplesmente obedecer a regras externas, amados. Fomos chamados a ser guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, para de fato manifestarmos a vida de Cristo sobre essa terra, para de fato sermos embaixadores de Cristo nessa terra. É para isso que existimos. Eu não sei você, mas quando eu penso nisso é um privilégio saber que quem sou eu? Para ser representante de Cristo nessa terra, mas Deus me amou, se entregou por mim, deu o seu único filho, depositou a sua vida, o seu Espírito em mim, para que eu possa representá-lo aqui na terra, para que eu possa manifestar a vida dele, os frutos da sua vida aqui nessa terra. Amados, que presente, que dádiva, que privilégio, que glória é essa? Amados, precisamos nos render. Precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito. Não é simplesmente regras externas, faça isso e não faça aquilo. Não é somente isso. Deus quer nos ensinar a ir além, a de fato vivermos a lei do Espírito de vida. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor nos amou. Muito obrigada porque o Senhor entregou Jesus em nosso lugar. O Senhor condenou o pecado na carne. O Senhor ressuscitou para a nossa justificação. Obrigada porque o Senhor nos deu uma nova vida, completamente nova. Ah, Senhor, uma natureza espiritual, celestial. O Senhor nos uniu a Ti. Ah, Pai, que dádiva, que presente, que privilégio. Pai, eu oro para que o Senhor nos ensine a viver essa vida, que é tão diferente da vida terrena, que é tão diferente da vida natural. Uma vida guiada pelo Espírito, vivida pela fé. Nos ajuda, Pai. Nos ensina a vivermos assim, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.